Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa aqui do Telesaúde. Como alguns aqui já me conhecem, eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos ter uma aula aqui super bacana sobre saliva e saúde bucal. Que influências e interferências a nossa saliva tem na saúde da boca, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, existe uma série de aulas, de videoaulas disponíveis aí no Telesaúde para vocês, né, específicos aí da odontologia, né? Eu sou o professor Gustavo, minha formação, né, eu sou cirurgião dentista, mestre e doutor em odontologia, né, com uma ênfase maior na dentística, né, que é a minha área maior de atuação, e hoje atuo como professor na PUC Goiás, né, aqui em Goiânia, e também na Evangélica, a Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis, como professor dos cursos de odontologia, ok? Sempre me coloco à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, perguntas, sugestões, eu sempre deixo o e-mail no final da aula, para quem tiver o interesse e a necessidade de uma comunicação mais direta. Tudo bem? De qualquer forma, nós também ficamos disponíveis para as teleconsultorias que o Telesaúde fornece, né, nas unidades aí que abrangem o programa. De qualquer forma, espero que todos aqui fiquem à vontade, o pessoal que está online, né, que quiser fazer perguntas, fiquem à vontade para fazerem suas perguntas durante a nossa aula também. Lembrando que todas essas aulas elas ficam depois disponíveis no YouTube, onde quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, né, que está acontecendo agora, pode, né, ver a gravação futuramente. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Falar de saliva, né, é algo muito complexo e abrangente, né? Nós poderíamos ficar aqui horas e horas discursando a respeito de saliva. Mas, ao analisar, né, um sorriso como esse, né, com dentes acometidos com lesões cariosas ativas, como vocês podem ver nessa imagem, como que o dente do paciente ele chega num estado como esse? Muitas coisas acontecem e poderíamos também falar aqui de inúmeros outros fatores, seriam outras aulas. Mas a saliva ela tem um papel fundamental para que esse processo que é tão danoso, né, para os dentes, ele possa ser desacelerado, ele possa ser impedido de certa forma, ok? Ela tem um papel fundamental e é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje. O nosso objetivo aqui não é falar sobre lesão de cárie, doença cárie, né? Porque a doença cárie também envolve aí inúmeros fatores, como todas as questões microbiológicas, né? O diagnóstico e manejo da doença, o comportamento, a patologia da doença. Então aí são grandes outras discussões. O nosso foco principal hoje vai ser aqui falar sobre a saliva, ok? E eu comecei aqui essa aula com essa imagem para trazer para vocês essa relação do tanto que a saliva ela tem uma conexão, né, com a saúde da boca como um todo e dos dentes propriamente dito, tá joia? Então, fazendo introdução, né, a saliva ela é super importante para manter a nossa saúde bucal. Por quê? Em situações onde a gente tem uma hipossalivação, ou seja, quadros que o paciente apresenta uma diminuição na quantidade, no volume de saliva intrabucal, isso pode causar prejuízos para a sua alimentação, para a sua fala, para a deglutição do bolo alimentar. Não é à toa, por exemplo, da gente entender que quando a gente está falando e a boca está seca, né, parece que é difícil a gente falar, né? Parece que incomoda. Por quê? Porque a mucosa bucal ela vai sofrendo com isso, né? Vai ressecando, ok? Na própria alimentação, a saliva tem uma função super importante, né, de ajudar na formação do bolo alimentar, bem como iniciar o processo de digestão. A digestão de carboidratos, por exemplo, ela se inicia na boca, né? A saliva é rica em enzimas, né, que participam desse processo de digestão. Da mesma forma, um bolo alimentar bem formado, né, úmido por conta da saliva, permite com que a deglutição
ela aconteça de uma maneira mais fácil. A saliva também, pessoal, em casos de hipossalivação, nós temos maior risco a infecções bucais, porque a saliva, né, tem uma série de imunoglobulinas, de anticorpos que vão ali nos ajudar nas barreiras, né, na nossa imunidade ali da boca, tendo em vista que a boca é literalmente uma porta aberta, né, para a entrada dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, ok? E bem como lesões de cárie, que podem ter sua progressão acelerada na ausência ou diminuição da saliva, pois a saliva tem esse papel fundamental nesse processo de recomposição dos minerais perdidos dos dentes, ok? Então, qual que é a composição? Do que é formado a saliva? 99% da nossa saliva é formada de água. Então, basicamente, nós temos água, por isso que é tão importante o consumo diário de água. E é importante também, né, durante a nossa prática clínica, conversar com o paciente sobre a sua ingesta de água. Quanto de água que o paciente ingere durante o dia, né? Não existe uma fórmula pronta, não são os 2 litros de água. Isso depende muito das dimensões do paciente, né? Pacientes maiores, né? Com dimensões maiores, né? Eu falo aí de dimensões tanto de altura como peso. Isso tudo interfere, porque o nosso corpo precisa dessa água distribuída aí em todas as partes, bem como na composição da saliva. Então, quando eu tenho uma ingesta de água frequente ao longo de todo o dia, eu garanto uma produção de saliva, né, mais linear, né, uma produção mais contínua, né, e uma qualidade de saliva melhor também. Além da água, nós vamos encontrar também na saliva eletrólitos, macromoléculas, uma infinidade aí de íons diferentes, de minerais diferentes, né, que vão estar ali biodisponíveis, ok? Enzimas, imunoglobulinas, glicoproteínas, polipeptídeos, a própria glicose, lipídios, vitaminas. Então, existe uma quantidade aí de outros subprodutos que vão estar compostos ali, que vão compor a resina, ok? A saliva, desculpem. E células e fluido gengival também vão estar presentes, né? Se a gente extrair um pouco da saliva e for examinar, a gente vai encontrar células que descamam, ok? Da mucosa bucal e do próprio fluido gengival, ok? E aí a nossa saliva ela é produzida pelas glândulas salivares, certo? Então, nós temos aí glândulas salivares que nós chamamos de maiores, que são as principais, que nós temos a parótida, a submandibular e a sublingual. São nossas 3 grandes glândulas salivares, responsáveis pela produção de 90% do volume da saliva que é injetado dentro da cavidade bucal. Só que existe 10% ali de volume salivar que é produzido por glândulas menores. E essas glândulas, elas vão estar presentes em toda a boca. E elas vão receber o nome da região onde ela está inserida. Então, a gente vai ter glândulas menores nos lábios, na língua, no palato, né, no céu da boca, bem como na bochecha, em todas as outras regiões, ok? Não é à toa também que a gente consegue observar isso muito bem quando, durante um atendimento clínico, se a gente everte o lábio inferior do paciente durante um atendimento, né, você consegue observar depois de alguns minutos que vão surgindo gotículas de saliva no lábio do paciente, né, na parte interna. É muito interessante de ver, ok? Observem aí em uma próxima oportunidade. E aí, pessoal, as glândulas salivares, elas são organizadas, né, elas são formadas por estruturas que nós chamamos de ácinos, ok? Esses ácinos, que nessa imagem que vocês estão vendo aí, essa estrutura redonda, certo? Eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser dos tipos serosos ou mucosos. Esses ácinos, eles vão ser responsáveis pela produção em si da saliva.
E essa diferença entre eles está diretamente relacionado com um tipo de saliva que é produzido, certo? Então, os ácidos serosos são ricos em íons, os ácidos não, desculpem gente, a saliva serosa, né, que é produzida por ácidos serosos, ela é rica em íons e glicoproteínas. Já os ácidos mucosos, eles produzem uma saliva rica em mucina, ok? E existem casos de nós termos ácidos mistos, né, que vão produzir aí um pouco de cada. 80% ali das nossas glândulas são formados de ácidos e 20% ali do órgão, né, é formado de ductos, como vocês podem ver, que é o que vai levar a saliva dos ácidos até a cavidade bucal, ok? Então, falando especificamente a respeito de cada uma das nossas glândulas, começando com a parótida, certo? A parótida é a maior glândula que nós temos, a maior glândula salivar. Ela está localizada na frente dos ouvidos e atrás do ramo da mandíbula, né? Então, bem nessa região aqui, né? Próximo ao masséter, né? Na bochecha. Ela é rica em ácidos serosos. Consequentemente, a saliva que é excretada pela parótida é uma saliva mais serosa, tá? Ela é uma saliva mais fluida, ok? Mais líquida. E tem uma alta concentração de amilase, né? O que é a amilase? É a enzima responsável pelo início da digestão de carboidratos. Onde que é o ducto, né, da parótida? Bem na região ali, ó, do nosso, entre o primeiro e o segundo molar superiores, tá? A gente vai ver uma carúncula, né? Que é a região onde onde é ejetada a nossa saliva que provém da glândula parótida, certo? É possível apalpar essa região e é como se fosse uma abazinha, né? Essa carúncula é uma região ali palpável que você pode perceber bem nessa região onde é liberado a saliva na cavidade bucal. A outra glândula, a submandibular, né? Ela fica localizada abaixo da mandíbula. Ela é rica também em ácidos serosos e mucosos. Então, existe aí um pouco de cada. Existe alta concentração de cálcio na saliva que é produzida pela glândula submandibular, ok? E o ducto da glândula submandibular vai ser exatamente nessa região do freio lingual, certo? Nós temos ali a carúncula lingual, é a saída da glândula submandibular, ok? E a sublingual, ela é formada predominantemente por ácidos mucosos, logo, ela é formada por uma saliva mais mucosa, consequentemente, ela é mais viscosa. Então, é uma saliva que ela é mais grossa, mais espessa, ok? Diferente, então, da saliva produzida pela parótida, que é uma saliva mais fluida, mais líquida. E a gente vai entender por que é importante uma, por que é importante outra, né? Na verdade, ambas são importantes e a gente tem que ter o equilíbrio entre elas. A submandibular, os ductos, eles estão bem nessa região do soalho bucal, próximo do freio lingual. Então, a gente tem a saída, os ductos, né, que vão levar a saliva produzida pela glândula submandibular, certo? Então aqui, gente, a gente chega nesse diagrama onde vai mostrar diferentes funções da saliva, ok? Então a saliva ela tem uma infinidade diferentes de funções. Se a gente fizer relacionado a dente, né, que é toda essa parte branca desse diagrama, as questões antimicrobianas, que é esse azul mais claro, e todas as questões alimentares, que é essa porção mais escura, tá, do diagrama. Está até um pouquinho difícil de ver, né, mas eu acredito que é possível. Então, a saliva ela vai ter para o dente, né, funções de ajudar na remineralização dos dentes, na limpeza dos mesmos, na diminuição da desmineralização, né, consequentemente está agindo aí naquele processo que a gente conhece como desreticularização,
né, o processo ali da cárie, onde acontece aquela troca, né, de minerais entre a estrutura dental, né, e o meio bucal. A lubrificação, né, e a viscosidade vai estar diretamente relacionado aí em lubrificar os dentes, e um efeito tampão. A saliva tem um efeito tampão, que é a capacidade de neutralizar os ácidos e deixar o pH da boca, né, do ambiente bucal, mais neutro, certo? Porque um ambiente ácido vai ser propício, por exemplo, para os biofilmes ali que vão desencadear um processo carioso, ok? Pois bem, para as questões alimentares, né, a saliva, eu já adiantei algumas questões, ela vai estar lá diretamente responsável por ajudar na formação do bolo alimentar e na digestão, né, através de enzimas como a amilase, a lipase e a protease, que vão ser enzimas ali que quebram amido, né, carboidratos, lipídios e proteínas, ok? Com uma ênfase aí para a amilase, certo? E bem como a formação do bolo alimentar, então a presença da mucina vai ser super importante, né, para deixar esse bolo alimentar pegajoso, né, e formar mesmo um bolo alimentar que a gente fala, né, para que os dentes ajudem no processo de trituração desse alimento. Consequentemente, a saliva vai umidificando, né, esse alimento que está sendo triturado, para que seja formado então um bolo alimentar, para que ele possa ser deglutido facilmente, chegar até o estômago e continuar o processo aí de digestão e depois de absorção de nutrientes, ok? E a saliva também tem funções super importantes, antimicrobianas, né? Então ela tem um caráter antiviral, antifúngico e antibacteriano, ok? Devido à presença de imunoglobulinas e peroxidases que vão estar presentes na saliva e vão atuar diretamente, né, combatendo essa microbiota que a gente chama de uma microbiota transitória, né, que pode adentrar a cavidade bucal. Porque dentro da nossa boca nós temos todo um microbioma, né, formado de micro-organismos que são residentes, né, que já estão presentes na boca. No entanto, em determinadas situações onde a gente vai ter casos, né, de um desequilíbrio, né, e aí começa o desenvolvimento de algumas doenças, certo? Pessoal, relacionado à questão da xerostomia, né, muita gente tem dúvida em relação à xerostomia. Xerostomia é o termo dado para a sensação de boca seca, ok? Então, se o paciente relata que ele tem uma sensação de boca seca, né, nós anotamos que esse paciente ele tem um quadro de xerostomia. Eu não posso afirmar que esse paciente tem redução do fluxo salivar. Entendem? Existe uma diferença. O paciente que tem redução do fluxo salivar, ele vai ter uma sensação de boca seca? Bem provável, né? Mas a xerostomia é apenas a sensação. Eu posso ter, inclusive, pacientes que têm um fluxo salivar normal e ainda assim ter a sensação de boca seca, ok? A xerostomia, então, é essa impressão subjetiva de sensação de secura na boca, que pode significar prejuízo na qualidade de vida, porque isso incomoda o paciente, né? Dá uma sensação ruim para o paciente, ele fica incomodado, a fala é incomodada, enfim, a própria alimentação, quando o paciente tem aquela sensação de boca seca. Eu sempre costumo conversar com os meus alunos a respeito desse tema, né, e a gente comparar um pouquinho. É a mesma coisa quando a gente vai comer uma comida que está muito seca, né, e a gente quer um suco, né, uma água, para poder o quê? Ajudar a umidificar esse bolo alimentar. Porque mastigar e se alimentar com essa sensação é muito desagradável, né? E até mesmo a deglutição é difícil, né? Parece que a gente come e a comida parou aqui no meio, né? Na verdade, são essas sensações que causam ali prejuízo na qualidade de vida do paciente. Agora, quadros de hipossalivação, aí sim nós temos uma redução real
do fluxo salivar, ok? Existem doenças, né, síndromes principalmente, onde isso vai estar muito presente, certo? A síndrome de Sjögren, por exemplo, que é uma doença autoimune, uma das características principais aí da doença é a hipossalivação. Então, os pacientes, eles relatam essa sensação de boca seca e ela realmente está relacionada com um quadro de diminuição do fluxo salivar, ok? Essa doença, ela acomete mais mulheres na 4ª e na 5ª década de vida, né? E é uma doença autoimune, né? É aquele tipo de doença onde o nosso próprio sistema imune começa a atacar regiões do corpo, ok? E especificamente nessa doença, uma das regiões que vão ser atacadas, né, pelo sistema imune vão ser as glândulas salivares, certo? Doenças, vírus como HIV, né, que podem desencadear o desenvolvimento da AIDS, Alzheimer, Parkinson, o estresse, são outros quadros onde também é observado situações aí de hipossalivação, certo? A radioterapia de cabeça e pescoço é um tipo de tratamento onde gera como consequência casos de hipossalivação. Por quê? Porque os ácidos serosos que compõem a glândula salivar, eles são muito radiosensíveis, né? O que é isso? Eles recebem aquela radiação e acaba acontecendo a degeneração celular, a morte celular. Então, a glândula, ela passa a produzir cada vez menos saliva, porque os ácidos, que são as estruturas responsáveis pela produção, foram degenerados, ok? Esse efeito, ele é muito dependente da dose de radiação e do tempo de exposição. Então, aqueles pacientes que foram ou que serão submetidos a tratamento radioterápico, né, com uma dose mais elevada e por longo período, né, por várias sessões de radioterapia, as consequências elas são mais danosas, ok? E é super importante, né, a gente entender a respeito disso e fazer um diagnóstico muito criterioso, entender do nosso paciente, às vezes a queixa que o paciente tem. Então, às vezes ele se queixa de boca seca, mas será que ele realmente tem uma redução do fluxo salivar? É possível a gente fazer uma medição desse fluxo, é o que a gente chama de cialometria. A cialometria nada mais é do que um exame clínico onde a gente vai medir a quantidade, o volume de saliva que vai ser excretado, né, durante um período de tempo, certo? Lembrando para vocês a importância que é a gente conversar com o paciente e entender sobre os hábitos de vida do paciente e assim correlacionar com as queixas. Então, por exemplo, se o paciente ele tem essa sensação de boca seca, mas não necessariamente ele tem uma redução do fluxo salivar, às vezes é mais interessante que ele faça a ingesta de água, né, em pequenos volumes ao longo do dia, né? Porque normalmente muitas pessoas têm o hábito de beber água, mas bebe em momentos muito específicos, né? Bebe ao acordar, bebe durante as refeições, mas em longos períodos fica sem essa ingesta. Então é extremamente importante, né, que a gente possa fazer essa ingesta de água, mas durante todo o dia, né? E orientar também o paciente a respeito disso, ok? Como que é feito essa avaliação, a cialometria, né? Existe um fluxo salivar, pessoal, que ele é não estimulado e um fluxo salivar estimulado. É diferente, né? Naturalmente, a todo tempo é injetado saliva dentro da nossa cavidade bucal. Por isso que nós temos essa sensação de umidade dentro da boca. Por isso que a boca está sempre úmida, está sempre molhada, vamos dizer assim, né? Só que quando o paciente é estimulado, naturalmente as glândulas começam a injetar mais saliva para a boca. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro de uma comida ou quando a gente, né, vai se alimentar, né, naturalmente
a glândula salivar começa a liberar mais saliva. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma alimentação ácida, né? Se eu pedir para que vocês aqui imaginem um limão, né? Cortando o limão, aí a gente vê, né? Todos os óleos ali essenciais do limão pulando, aquele cheiro do limão, e você vai chupar uma fatia de limão agora. Se imagina fazendo isso. Naturalmente parece que a boca da gente encheu de água, né? Por quê? Só o fato de você imaginar a situação, o cérebro ele já manda o comando para a glândula salivar injetar mais saliva. Por quê? Vai chegar na boca uma substância ácida, um alimento, o que quer que seja, e é necessário mais saliva ali para o processo, ok? Então, um fluxo salivar não estimulado, ele vai variar de 0,3 a 0,4 ml por minuto, ok? Nós vamos ter aí uma saliva mais viscosa, tá? Se é uma saliva mais viscosa, é uma saliva mais rica em mucina, né? Produzida em maior quantidade pelos ácidos mucosos. Essa saliva mais viscosa, pessoal, ela é muito importante para a lubrificação da boca, ok? Por incrível que pareça, né, da gente imaginar, por que não uma saliva mais fluida? Na verdade, a saliva que é mais fluida, ela molha, né, a superfície da boca, da bochecha, dos dentes, só que ela escorre facilmente, ok? A saliva viscosa, que é mais mucosa, não, ela molha, mas ela fica, né? Ela se prende ali por mais tempo naquela superfície e permite com que aquela superfície fique úmida por mais tempo, ok? Se um paciente não é estimulado e a salivação dele, natural, está abaixo ali, ó, de 0,1 ml por minuto, esse paciente ele tem sim um quadro de hipossalivação, ok? Nós podemos fazer o teste estimulando o paciente. É até uma forma mais fácil, né, de avaliar. Então, o fluxo salivar estimulado, ele já vai aumentar, né? A gente viu aqui no slide anterior, de 0,3 a 0,4 ml por minuto é o não estimulado. E pulou de 1,5 a 2 ml por minuto. Então, vejam que o volume aumenta bastante, certo? Quando a gente dá para o paciente, por exemplo, um pedaço de parafina, eu posso dar um chiclete sem açúcar, por exemplo, para esse paciente, ou um hiperboloide, né, que é uma borracha específica para esses tipos de avaliação, onde o paciente ele começa a mastigar aquilo. O hábito de mastigar faz com que mais saliva seja secretada. Essa saliva que é estimulada, ela já é uma saliva mais aquosa, mais fluida, ok? Produzida consequentemente por ácidos serosos, né? Então, 50% dessa saliva estimulada, ela é liberada pela glândula parótida, né? Que é rica em ácidos mucosos, ou serosos, desculpem, ok? E aí a gente vai ter essa média de 1,5 a 2 ml por minuto. Se o paciente ele tem abaixo de 0,6 ml por minuto, nós falamos que esse paciente também tem um quadro de hipossalivação, ok? Então, como que nós podemos fazer isso no consultório, por exemplo, se existir a necessidade, né? A gente não vai fazer a cialometria de todo tipo de paciente, só quando existir uma queixa muito específica, certo? Então, primeiramente, vai ser necessário um copo descartável, por exemplo, e uma seringa, né? Uma seringa milimetrada, para que a gente possa aspirar aquela saliva. Então, você fornece para o paciente um pedacinho de parafina ou um chiclete sem açúcar e o paciente começa a mastigar. O primeiro minuto, né? Toda aquela saliva ela deve ser deglutida. Então, o paciente vai engolir aquela saliva nesse primeiro minuto, né, ao iniciar a mastigação. Após esse primeiro minuto, aí o paciente deve ser orientado a não deglutir mais a saliva. Então, toda a saliva que está sendo liberada para que ele possa ir colocando num copinho descartável.
Então, você vai colocar por 5 minutos, mais ou menos, vai pedindo para o paciente colocar num copo, certo? Ele vai mastigando, mastigando, mastigando e vai colocando, vai cuspindo ali, né, no copinho descartável. Depois desses 5 minutos, o que a gente faz? Você pega uma seringa, né, de 15, 20 ml, né, e aí você aspira toda aquela saliva que vai estar dentro do copo, né, do recipiente, e aí você vai ver o volume. Como você estimulou o paciente ali durante 5 minutos, você tem que pegar aquele volume e dividir por 5. E aí a gente vai ter um cálculo, né, um resultado. Se eu tiver aí por volta de 1,5 a 2 ml, né, que seria por minuto, né, o resultado dessa divisão por 5 for próximo aí de 1,5 a 2, esse paciente está com um fluxo normal. Pequenas variações nessa numeração, elas podem acontecer, tá, pessoal? É natural, isso também não indica um quadro de hipossalivação. A hipossalivação vai ser quando a gente vai ter menos que 0,6 ml por minuto. Aí sim, o paciente pode ser diagnosticado num quadro de hipossalivação, ok? E aí a gente vai tentar investigar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Muitas coisas podem estar associadas. E aí, como tratamento, nós temos que a gente pode orientar o nosso paciente a respeito do tratamento para casos de quadros, né, de hipossalivação. Uma dieta com baixo nível de açúcar é importante, ok? O açúcar, ele aumenta a acidez da boca, né, e principalmente dos biofilmes dentários. Então, é importante diminuir esse nível de açúcar. A aplicação tópica de flúor também é importante, porque o flúor ele vai proteger ali os dentes do meu paciente, né? Eu vou estar disponibilizando mais mineral, né? No caso do fluoreto, para a recomposição mineral dos dentes. A mastigação de chiclete sem açúcar, isso também pode ser orientado e é importante que seja sem açúcar, né? Pois a presença do açúcar vai fornecer nutrientes ali para bactérias que vão fermentar esse açúcar e, consequentemente, desencadear ali lesões cariosas, né? E o uso de saliva artificial e lubrificantes, que no mercado existem em sprays e existem também em gel, uma bisnaga de gel que parece uma bisnaga de creme dental, mas na verdade é um gel, né, que serve ali como uma saliva artificial, um lubrificante para a boca, que vai dar para o paciente uma sensação mais agradável, ok? É importante também que esse paciente ele tenha restaurações com ionômero de vidro, né? Nós optarmos por restaurações com ionômero de vidro para diminuir a recidiva de cárie, né? Por quê? O ionômero de vidro, como a gente bem sabe, é um cimento odontológico que pode ser utilizado, né? Normalmente é utilizado para restaurações provisórias, mas ele tem as suas indicações para restaurações temporárias, né? A gente não vai falar ali como definitivas, porque elas não são para sempre, né? Mas temporárias, que vão ficar ali um bom tempo na cavidade do paciente. Esse cimento, ele libera flúor na cavidade bucal. Então, eu diminuo a recidiva de lesão cariosa naquela região, né? As chances disso acontecer são diminuídas pela presença do ionômero, ok? Então, é muito importante eu acompanhar esse paciente, porque o comportamento biomecânico do ionômero, ele é diferente, por exemplo, de uma resina composta, certo? Então, eu posso fazer uma restauração definitiva com ionômero? Pode, né? Mas é preciso um acompanhamento mais de perto. Lembrando que nós temos opções, né, no mercado hoje em dia de ionômeros reforçados com resina composta, né, que melhoram um pouco as suas propriedades mecânicas. Inclusive, já tem uma aula nossa disponibilizada pelo Telesaúde falando apenas a respeito de ionômero de vidro, ok? Se você tem dúvidas a respeito disso, é só procurar tanto na página do Telesaúde como no perfil do YouTube do Telesaúde Goiás, ok?
Outro ponto importante também é a substituição de medicamentos, porque alguns medicamentos eles podem induzir a esses quadros de hipossalivação. No entanto, a substituição de medicamentos ela deve ser feita exclusivamente pelo médico que prescreveu esses medicamentos. Nós não temos autorização para mudar a medicação do paciente. É importante que a gente possa fazer, todo um laudo explicando o caso do paciente, as consequências que isso está trazendo e se existe uma opção de um outro medicamento que traga para o paciente os mesmos efeitos terapêuticos, sem esse efeito adverso da hipossalivação, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que eu tenha dado um vislumbre geral para vocês a respeito da importância da saliva e da gente entender um pouquinho dessa dinâmica da saliva na cavidade bucal. Poderíamos falar muito mais coisas, existe uma infinidade aí de assuntos específicos para falar sobre saliva, mas esse não é o nosso foco aqui. Então, eu fico à disposição de vocês através do e-mail, através das teleconsultorias que o Telesaúde fornece, para esclarecer possíveis dúvidas mais específicas, certo? Que podem acometer aí cada um na sua rotina e na sua prática clínica, ok? No mais, eu fico à disposição de vocês e agradeço demais por mais uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu estudo, que eu acompanho e que eu tenho aí pesquisado. Tá joia? Um abraço para cada um e até o nosso próximo encontro.